Carta aos Hebreus, capítulo 9, versão fácil de ler. A adoração baseada na velha aliança. A primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário, feito por mãos humanas. De fato, havia um tabernáculo e as primeiras áreas deste tabernáculo se chamava Lugar Santo. Neste Lugar Santo havia um candeeiro e a mesa com o pão especial que era oferecido a Deus. Através da segunda cortina havia um quarto que era chamado Lugar Santíssimo. No Lugar Santíssimo estavam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança coberta totalmente de ouro. Nesta arca havia uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Em cima da arca havia 2 querubins, ao redor dos quais se manifestava a presença de Deus. E eles cobriam com suas asas o lugar onde os pecados eram perdoados. Nós, porém, não podemos falar detalhadamente sobre estas coisas agora. Estando essas coisas assim dispostas, os sacerdotes entram todos os dias no lugar santo para realizar o sacrifício religioso. No lugar santíssimo, porém, só o sumo sacerdote entra uma vez por ano. Ele entra com sangue, o qual oferece tanto por si mesmo quanto pelos pecados da ignorância do povo. Sendo assim, o Espírito Santo nos deixa bem claro que, enquanto o lugar santo continuar como está, a entrada para o lugar santíssimo ainda não abriu. Isto é um exemplo para a época presente. De acordo com este exemplo, nós entendemos que as ofertas e os sacrifícios oferecidos a Deus não eram capazes de purificar totalmente as pessoas que prestassem culto a Deus. Aqueles sacrifícios não podiam fazer com que aquelas pessoas se tornassem perfeitas em seus corações. É somente uma questão de comida, bebida e várias lavagens cerimoniais. Essas coisas foram impostas até o tempo em que Deus mudaria todas as coisas. Cristo, porém, já veio como sumo sacerdote das coisas boas que já estão aqui. Cristo, todavia, não faz seu serviço no lugar como o tabernáculo em que os outros sacerdotes trabalham. O tabernáculo onde Cristo faz o seu serviço é maior e mais perfeito, pois não foi construído por mãos humanas, ou seja, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou no lugar santíssimo, fez isso de uma vez por todas. Ele não usou o sangue de bodes e de bezerros, mas sim o seu próprio sangue, e com ele comprou a nossa salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas das novilhas eram espalhadas sobre as pessoas impuras e as purificavam em seu exterior. O sangue de Cristo, porém, purificará a nossa consciência das manchas causadas pelos atos que nos conduzem à morte. Dessa forma, poderemos servir ao Deus vivo, pois foi o próprio Cristo que se ofereceu a si mesmo em um sacrifício perfeito a Deus por meio do Espírito Santo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que aqueles que têm sido chamados recebam a herança eterna que Deus prometeu. Isto é possível porque Jesus morreu tanto para pagar pelos pecados que as pessoas cometeram enquanto estavam sob a velha aliança, como para livrá-los destes pecados. Se uma pessoa deixa um testamento, é necessário que se prove que essa pessoa morreu, pois um testamento somente se torna válido depois que a pessoa que o fez tiver morrido. Ele não tem efeito nenhum enquanto a pessoa que o fez estiver viva. Com uma aliança, acontece a mesma coisa. Ela só se torna válida por meio da morte. É por isso que nem mesmo a primeira aliança entrou em vigor sem sangue. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos de acordo com a lei. Depois ele pegou o sangue dos bezerros e dos bodes e misturou com água. Aí
Ele usou uma lã tingida de vermelho e isopo para borrifar tanto o livro como também todo o povo. Então Moisés disse: Este é o sangue que efetiva a aliança, a qual Deus ordenou que vocês obedecessem. Da mesma maneira, Moisés também borrifou o sangue sobre o tabernáculo e sobre todos os utensílios usados na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase todas as coisas são purificadas com o sangue, e sem o derramamento de sangue não pode haver perdão de pecados. Essas coisas, que eram cópias daquelas que estão no céu, deviam ser purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas dos céus exigem sacrifícios bem melhores. Porque Cristo não entrou no santuário feito por homens, que é a cópia do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora comparecer diante de Deus por nós. O sumo sacerdote entra no lugar santíssimo uma vez por ano e leva sangue de animal. Jesus, porém, quando entrou nos céus, não o fez para oferecer a si mesmo muitas vezes, pois, se fosse assim, ele teria que ter sofrido muitas vezes desde a criação do mundo. Agora, porém, que os tempos estão chegando ao fim, ele apareceu uma vez por todas, a fim de acabar com o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Assim como cada pessoa tem que morrer uma única vez e depois ser julgada, Cristo também foi oferecido uma única vez como um sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer a salvação para aqueles que estão esperando por ele. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.